A paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Evangelista Raimundo Silva, um canal para a meditação da Palavra de Deus. É o que nós, seres humanos, hoje precisamos de meditar na Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e clica aí no sininho para você receber notificação do YouTube. E hoje, louvado seja o Senhor, graças damos ao Deus Todo-Poderoso, que vamos meditar sobre o juízo. É importante. E para você, para onde é que Jesus foi depois da sua ascensão? Se você não sabe o que significa ascensão, dá uma pesquisada aí no Google, tira um tempo aí, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serás acrescentado. Então medita um pouco aí na ascensão de Jesus, o que significa ascensão, né, para você saber, baseado em Hebreus capítulo 11, não, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Depois Hebreus capítulo 9, versículo 24 e Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Segundo a palavra de Deus, depois da ascensão, Jesus foi atuar com o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Isso é muito importante para nós sabermos para onde foi Jesus depois da sua ascensão. Né? Ele foi atuar como ministro, ele foi ministrar, né? Atuar como ministro do santuário, do verdadeiro, né, tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então estamos meditando sobre o juízo final. Agora, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2300 tardes e manhãs? Você já estudou profecia? Você sabe o que significa 2300 tardes e manhãs? Vamos lá. Baseado em Daniel, capítulo 8, versículo 14 a 17, e Apocalipse também, capítulo 14, versículos 6 e 7, e Apocalipse capítulo 11, 18, né? Até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então abriu o livro que ainda fala até hoje. Né? Deixa eu te falar aqui um pouco sobre o juízo. Eu fiz uma descrição aqui no meu caderninho de anotações e vou ler essa descrição para você ficar sabendo, para você ter uma base sobre o juízo e aonde é que você se enquadra no juízo. Isso é importante você saber, é importante nós sabemos, né? A respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, a purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Preste atenção, é muito forte essa mensagem. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, e ao findar dos 2300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, para ministrar como juiz. Né? Aí a gente pode ver aqui também, no diagrama também, né? O santuário, ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra,
Vê em Isaías capítulo 58, versículo 12. E anunciar ao povo a chegada e a hora do juízo. Então, essa mensagem do juízo não é tão fácil a gente ouvir, até porque nas igrejas não pregam muito essa questão do juízo, ou seja, chamar as pessoas para se conscientizar dos seus pecados, dos seus erros, para chegar a Deus e adorar aquele que está prestes a chegar e dar glória a teu santo nome. Entende? As pessoas precisam se conscientizar que o juízo está às portas. E a hora Deus vai bater o martelo. Nesse momento, Jesus está como meu advogado, como seu advogado. Mas vai chegar a hora que Jesus vai estar como juiz. Vai ser naquele grande dia do juízo. E eu tenho que ter essa noção acerca do juízo. Nós temos que ter essa noção para que a gente venha ficar atentos à palavra de Deus ou os dias finais da volta de Jesus. Né? Que profecia revela a data no início da contagem de 2.300 anos? Em Daniel, você vê lá que no capítulo 9, no versículo 24 a 27, diz que até 70 semanas, né? Que profecia revela a data do início da contagem de 2.300 anos? 70 semanas. Se você não sabe o que significa 70 semanas, dê uma pesquisada em Daniel capítulo 9, dê uma meditada, faça uma busca para você saber mais sobre a palavra de Deus, para você saber sobre as 70 semanas, para você saber mais sobre as 2.300 dias, né? Porque só aqui no canal não dá para eu falar tudo, senão o vídeo vai ficar comprido e eu tenho certeza que você não vai ficar aqui até o final do vídeo para ver, mas estou fazendo um resumo para chamar sua atenção, para dizer que você precisa se aprofundar na palavra de Deus. E qual era o papel de Jesus no julgamento? Baseado em João capítulo 5, versículo 22. Né? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Foi como eu disse outrora, Jesus está hoje como advogado. Né? Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz: temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Primeiro, investigação. Teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. A comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. E a execução, juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Se você não sabe nada sobre o juízo, tem um vídeo aqui no canal, aqui, uma aula maravilhosa que você pode lá estar se beneficiando da palavra de Deus. O que Deus julgará? O que Deus julgará? Baseado em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Né? Então, Deus julgará todas as coisas, seja as boas, seja as más. Deus vai julgar todas as coisas. Por isso que eu e vocês temos que ficar atentos na questão da busca pelo Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá força, entendimento. Precisamos ser batizados com o Espírito Santo diariamente para ficar atento nessa questão aqui, que Deus vai julgar todas as coisas, né? O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos capítulo 2, versículo 2. Né? De que modo seremos julgados? Em Apocalipse 20, versículo 12. Os livros, né? Os livros que Jesus tem na mão, o livro da vida, o livro da morte e o livro memorial. O livro da morte são aquelas pessoas que morreram sem se converter. O livro memorial é aquele livro que Deus ele memorizou tudo que você tem feito, tudo que você tem colocado em prática. E também tem o livro da vida, quando você se conscientiza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você se arrepende, então Jesus coloca seu nome no livro da vida. Então, conforme o que está nos livros que você vai ser julgado. E quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos nós, branco, preto, azul, vermelho, amarelo, todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo.
O que devemos fazer para sermos aprovados do juízo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem profunda. Quando você está em Cristo Jesus, fazendo as vontades dele, se arrependendo dos seus atos, das suas atitudes, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, verdadeiramente fazendo a sua vontade. E qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago capítulo 2, versículo 10. Seremos julgados pela lei, a lei de Deus, os seus mandamentos. Você pode pensar os 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, ou os mandamentos de Jesus lá em Mateus, que Jesus resumiu os 10 em 2, que dá no mesmo, que não tirou nada. Então essa foi uma meditação acerca do juízo. Foi uma meditação rápida, uma meditação, um resumo que eu fiz, mas chamando a sua atenção para que você venha buscar mais sobre o juízo, como é que você vai se apresentar a Deus, que livros são esses que eu vou ser julgado, aonde estão esses livros. Então eu te falei o texto bíblico aqui, vá lá em Daniel, veja lá qual é o significado dos livros, porque você vai ser julgado pelos livros, porque está tudo escrito nos livros de Deus, lá na mão dele, tudo, um passo que você dá, Deus escreve. E está lá. Então não vai ter naquele grande dia, não vai ter como você dizer ou eu dizer, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque está tudo registrado. E além disso, Deus vai fazer com que a nossa memória relembre as atitudes que nós fizemos, que está registrada ali no livro. Tá bom? Que Deus continue abençoando você e que você busque mais, aprender mais sobre o juízo. Um forte abraço, que a paz de Deus reine sempre no seu coração. Amém?